segue o teu caminho, Senhor, confia nele, com mais ele fará, né? Louvado seja Deus. Então vejamos que Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê o Pai, a não ser por mim. Ninguém vai até Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo, porque ele é o único, o primogênito, ele é o único que faleceu na cruz de Calvário, por amor da humanidade, para salvar o homem, resgatar o homem dos seus pecados e também libertar o homem de todos os seus pecados e fazer do homem uma pessoa vitoriosa, uma pessoa transformada, uma pessoa regenerada, uma pessoa recuperada, pelo seu grande poder e pela sua misericórdia. Então vejamos, ouvintes, que Jesus, ele deixou para nós uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, que é a Bíblia Sagrada. Ele deixou para nós vivermos, andarmos por ela, porque a nossa alma, ela veio ser salva. A nossa alma veio encontrar um lugar de repouso, um lugar de descanso, porque só Jesus Cristo tem um lugar de repouso, de descanso, para mim e para a sua alma, meu querido ouvinte. Então, nessa tarde, nós estamos aqui para dizer para você que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, não sei por mim. Então, Jesus é o único caminho, Jesus é a única saída, Jesus é a única esperança, a única paz, a única felicidade em Jesus Cristo. Então, vamos para a palavra de Deus. Minha Bíblia se encontra aberta no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho, deixando todo embaraço e pecado, então de perto nos arrodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposto, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo está o proposto, suportou a cruz, desprezando a fronte, assentou-se à direita do trono de Deus. Se verás, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não se enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Ainda não existe até o sangue, combatendo contra o pecado. Já vós esqueceste da exortação que argumento convosco como filho, filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrige, mas estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes. Todos, então, bastardos não pedem, além de que temos o nosso Pai segundo a carne, para nos corrigir. Nós iniciamos, quando sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrige, com o bem parecia, mas esse para nos proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção no presente não parece de ser gozo, mas de tristeza, mas depois produz um culto passivo de justiça e nos exercitado por ela. Então vejamos, ouvintes, a palavra de Deus diz, no versículo 2, olhai para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Então, nessa tarde, eu convido você a olhar para Jesus. Olhar para o único Criador, fez os céus, a terra, o mar, as coisas que existem nessa terra. Jesus transformou o ser humano para adorar em espírito e verdade. Jesus ele fez o homem para viver debaixo do pecado, debaixo do jugo de maldição. Não. Jesus fez o homem para ser livre, para servir a Ele, para adorar a Ele, para fazer a vontade dEle e para... Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor e que me une a ti. Na verdade, amado ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia nos informa bem claro
que para que nós possamos estar mais perto de Deus, é necessário que conhecemos a palavra de Deus, e a mesma palavra que conhecemos, procuramos a conhecer a Deus para que possamos estar juntamente com Ele, a qual Deus tem nos dado esse direito maravilhoso. Um certo dia, uma mulher perguntou e disse para Jesus, dizendo: os nossos pais adoravam no monte. E ele disse, dizendo a resposta para aquela mulher, que ele disse assim: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Sabemos, ouvinte da palavra de Deus, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade. Eles tinham os costumes, um adorava em Jerusalém, no templo de Jerusalém, outros iam adorar no monte. E a mulher disse para ele: os nossos pais adoravam neste monte. E Jesus disse que realmente Deus é Espírito, e importa-se que os que adores ou adores em espírito, em verdade. Se nós precisávamos, para adorar a Deus, ir a Jerusalém, que é Israel, como faria nós para adorá-lo? Mas aquele que adora em espírito e em verdade, aonde estiver, ele está adorando a Deus. A mulher disse: eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, vem. Quando ele vir, nos anunciará tudo. Ele nos fala tudo. E naquele momento Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Aquela mulher estava testificando para o próprio Jesus, anunciando que a vinda dele, ele ia aparecer sobre a terra, nascer de uma mulher, mas não sabia ela que estava falando diretamente com Cristo, com o Salvador. Então Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Ele naquele momento disse: eu sou o Cristo. E disse ainda mais: então deixou-se, pois, a mulher o cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vendes o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela, primeira pregadora que pregou sobre o Cristo, o Salvador, foi esta mulher que estava tirando água num poço. E ali, realmente, Jesus estava falando com ela. E ela não sabia quem era Jesus. E Jesus disse bem claro, ela disse para Jesus que o Cristo ia de aparecer. Mas Jesus, naquele mesmo momento, testificou para ela: eu sou, eu que te falo contigo. Ele disse, provando para ela que o Cristo já estava
juntamente com ela. Mas nós sabemos que hoje também Cristo está com todo homem, mas nem todo homem está em Cristo, porque não adora em espírito, em verdade. Ele não precisa sair daqui para adorar a Deus lá em Jerusalém, como era o costume. Mas disse outra palavra, dizendo, no capítulo 5 de João, versículo 31, Jesus dizendo, se eu testificar, Jesus falando, se eu testificar de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Aí ele dizendo, há outros que testificam de mim, e sei que o testemunho que eles dão de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu o testemunho verdadeiro. João Batista pregou esta palavra, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi aquele que teve a visão naquele momento que batizava Jesus. Jesus foi ser batizado por João para cumprir as Escrituras. E ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos, amado ouvinte da palavra de Deus, o único que pode perdoar o pecado é o Cristo, o Salvador da humanidade. Este pode realmente testificar esta palavra, porque ela é verdadeira e Cristo é verdade. No capítulo 1 que João disse bem claro a respeito de Cristo, dizendo um versículo maravilhoso, confirmando esta palavra. João foi o irmão de Cristo que escreveu esta palavra. Aqui no capítulo 1, verso 4, disse, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Havia um homem enviado de Deus, cujo o nome era João. Este veio para testificar, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Na verdade, precisamos crer também, porque ele veio para nós e ele anunciou a Cristo, a qual hoje nós anunciamos esta palavra que é fiel e verdadeira para aqueles que creem. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque pela lei foi dado, assim como a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade viera por Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito
que está no seio do Pai, esse foi conhecido. Foi este realmente que os homens pôde contemplar. Hoje, na verdade, só mesmo pela fé que vemos as suas obras. Nós não tivemos o privilégio de ver Jesus de perto, carnalmente, como os discípulos viram. Mas hoje, nós, pela fé, vemos através da sua obra. Através da sua obra, ele fala comigo, ele fala contigo, ele fala com todos nós, porque na verdade só ele que pode realmente falar comigo e falar com você. Quando ele estava aqui, ele realmente falou uma palavra dizendo, agora apresentando juntamente com os seus discípulos e falando desta palavra, testificando e aprovando aquilo que João disse a respeito dele. Ele estava agora realmente testificando diretamente para os discípulos, aqueles que creram nele. Ele disse, tudo quanto viram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Mas ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem somente a roubar, a destruir, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. O que veio antes de Cristo realmente não veio para salvar, não veio porque não achou nenhum homem justo sequer. Muitos se levantaram como homem de Deus, mas não tinha a capacidade de poder derramar o seu sangue precioso, como Jesus derramou na cruz do Calvário. E ele dizendo ainda, antes de morrer, ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele estava falando realmente dele. Em outra parte ele disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Pois assim, o Pai me amou, me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém tirará da minha mão, mas eu de mim mesmo o dou, porque tenho poder para dar e poder para torná-la e tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Na verdade, em outra parte, então veio um discípulo e estava realmente juntamente com Cristo e não conhecia a ele. De repente, ele disse, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então, Jesus estava dizendo para os discípulos que dizia para eles, vocês já conhecem o caminho. Mas naquele momento, eles não estavam entendendo que Jesus era o caminho. Então disse Tomé, Senhor,
nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus estava falando realmente que ele ia passar por morte de cruz. E ele disse para os discípulos: vocês me conhecem. E ele disse: não conheço. E ele disse ainda na sua palavra, disse Jesus, dizendo para ele, pois disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito seja o nome do Senhor, que sabe. Ele disse assim: se vós me conheceste, a mim também conheceis o meu Pai, e já desde agora o conheceis, e é o que tenho visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tem conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como disse, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim e que faz as obras. Crede menos, creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Creia-me, ou menos por causa das minhas obras. Bendito seja o santo nome de Jesus. Olha, eles estavam com ele e não entendia o que Jesus estava falando e fazendo no meio deles. E hoje, como podemos crer em Cristo, sendo que nós não temos visto? Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela é rica, ela vem edificando cada dia mais a nossa vida e mostrando para nós a verdade, a qual ele tem falado na sua palavra. Ele tem dado o direito de recebê-lo da parte de Deus, aonde Deus realmente tem nos dado o direito de estarmos no seu trono. No Apocalipse, disse bem claro, na revelação de João, a qual João foi revelado já velho, já com seus 90 anos, depois que ele viveu com Cristo. Então Cristo partiu e ele veio realmente para testificando da sua palavra, e chegou um momento que ele disse que Deus revelou diretamente a ele e disse assim: e não entrará nela coisas alguma que contamine e cometam abominação. É mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, a qual realmente tem dado esse direito para que nós possamos herdar das mansões celestiais, porque ele é a raiz e a geração de Davi. Ele disse na sua palavra: eu, Jesus, envio os anjos, os meus anjos, para vos testificar destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz
e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele está testificando desta palavra, dizendo para mim, para você, que realmente ele não está aqui, mas ele, pela fé, enviou a nós que estamos testificando desta palavra, dizendo, ele disse, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, que disse, e o Espírito e a esposa, que a igreja disse, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós sabemos que lá no capítulo 4 de João, a mulher samaritana estava de Samaria, estava juntamente com Cristo, e ela foi neste poço pegar água, e disse aquela mulher, e vindo uma mulher de Samaria tirar água, e disse, Jesus, dai-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar alguma coisa de comer. E aquela mulher samaritana disse, bem claro, como tu, sendo judeu, pode pedir-me água para beber, sendo ela a mulher samaritana, e o samaritano não comunicava com os judeus. Jesus era judeu da Judeia, e o samaritano não comunicava com o judeu, mas naquele momento, Jesus realmente estava falando, quebrando aquele tabu que a qual estava intrigado um com o outro. Jesus veio até para os seus inimigos. Jesus disse uma palavra, os discípulos fizeram a pergunta, Senhor, devemos perdoar os nossos amigos e os nossos inimigos devemos odiar? Ele disse, não, amai os seus inimigos, bendizei os que te maldizem, fazer bem àqueles que te maltratam, porque na verdade só Jesus pode te dar um coração bom. Ele disse assim, respondeu Jesus e disse, a qualquer que beber desta água deste poço, tornará ter sede. Mas aquele que beber da água que eu te der, nunca terá sede, porque a água que eu te der fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então a mulher naquele momento se interessou e disse a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-lo. Disse Jesus, vai, chama o seu marido e venha cá. E ela disse, eu não tenho marido, dizendo ela para Jesus que não tinha marido. Aleluia! Mas Jesus se respondeu para ela, realmente, porque disseste, tivesse 5 e agora o que tens ainda não é seu marido. E ele disse, na verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Jesus naquele momento conhecia, a qual o Senhor conhece
o coração de cada um. Você pode ter tudo nessa vida, mas Jesus sabe da sua vida. Como ele falou daquela mulher, ele também fala de nós. Ele disse, na verdade, ela disse para ele: Senhor, sei que és profeta, vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia falar estas coisas que tu falaste, como se Deus não fosse com ele. E então esta mulher, pegando os seus cântaros, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde vezes um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, ter com Jesus, porque, na verdade, foram conhecer. E esta tarde desse dia, também você pode conhecer a Jesus. Muitos dizem assim: mas parece que Deus tem me abandonado. Não, Deus não abandona ninguém. É o homem que se esquece que ele existe e o Senhor está pronto para te perdoar os seus pecados, para fazer uma nova vida, transformar sua vida, consagrar sua vida, para que também possa fazer um pregador da palavra de Deus. Nessa tarde desse dia, estamos aqui para te oferecer o Cristo, o ressuscitado dos mortos. Amém? Que Deus abençoe maravilhosamente a você que deu ouvido esta palavra gloriosa, dando realmente para Deus atenção nesta palavra. Mas sabeis, guarda em teu coração, porque só Ele pode realmente te dar tudo aquilo que você precisa. Você que ouviu a palavra de Deus esta tarde, meu querido ouvinte, venha aceitar Jesus como o Salvador, porque Jesus é o único que morreu na cruz do Calvário, para salvar, para libertar e para transformar. A oportunidade esta tarde de você receber Jesus no teu coração. Já estamos chegando ao final desse trabalho, e você pode aceitar Jesus como o único Salvador, arrepender dos seus pecados, enquanto tem tempo. Eu tive essa oportunidade esta tarde. Muito obrigado pela sua palavra, por esse momento que nós passamos aqui na tua presença. Pai do leve, Pai segurança, Pai guarda cada um de nós. Toma cada ouvinte nas tuas mãos, abençoa cada lar, cada família. Dá vitória e dá livramento de todo mal, no nome de Deus de Israel. Mais ouvintes, chegamos ao final desse trabalho. Você está convidado a estar conosco. O nosso endereço é o Henrique Dias, número 650. Onde está a igreja Assembleia de Deus do São, onde você pode receber a sua bênção sobre o seu lar, toda a sua querida família, né? Assembleia de